Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 29 minutos, 6h29, horário de Brasília, desta sexta-feira, feriado aqui na capital capixaba. São 6 horas 30 minutos, 6h30, horário de Brasília. Que alegria encontrar você nessa manhã, já conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso ao meu querido pastor Erli, que está lá no Canadá, está passeando com a família, né? Mas hoje é um dia especial, hoje quem está aniversariando é a esposa do pastor Erli, a nossa irmã Marilda. Está aniversariando hoje, recebendo o abraço do pastor Erli, claro, da sua filha Karine e dos netos Benjamin e Antônia. E claro, nossa aqui da Rádio Manaim, tá bom, irmã Marilda? Parabéns, feliz aniversário, receba o nosso abraço com todo carinho e também de toda a sua família aí no Canadá e, claro, da igreja lá em Florianópolis também, tá bom? Grande abraço, nossa irmã Marilda, esposa do pastor Erli. Aqui eu mando um grande abraço também. Hoje é aniversário do João do Nascimento e da Eliane da Conceição da Hora. 39 anos de casados, 39 anos de matrimônio, 39 anos de experiência e de vitórias na presença do Senhor. Eles são lá de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E quem está parabenizando vocês é a irmã Suzana Soares e nós, claro, aqui da Rádio Manaim, tá bom? João do Nascimento e Eliane da Conceição da Hora, 39 anos de casados. Também quero abraçar o Luciano e a Sara. O Luciano é filho da irmã Sada Jamil e a Sara é a neta, que amanhã estarão completando, mudando, né, de idade, completando mais de um ano de aniversário. Mas nós já estamos adiantando aqui em 24 horas esse aniversário, mandando um abraço ao Luciano e a Sara. E também, claro, a irmã Sada Jamil, o seu esposo também. Deixa eu aproveitar aqui que o pastor Fábio Jamil está aqui. É irmão do Luciano e pai da Sara? Não, tio. Tio da Sara. Sim. Qual o nome do seu pai mesmo, pastor? Hélio. O irmão Hélio, tá mandando um abraço também, pronto. E um abraço então pro Luciano, que é o irmão do senhor, e pra sua sobrinha, a Sara. Né? Idade nova, coisa boa, né? Coisa maravilhosa, sendo abraçados aí pela família. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui, meu querido diácono Mauro Lúcio, também acompanhando a gente aqui. Um grande abraço, querido. Um abraço à sua mãe também. E peço oração pelo nosso querido irmão conhecido como Chico. Eu vou falar o apelido para que os irmãos possam entender quem é, identificar. Ele é lá da Igreja Cristã Maranata do Esplanada, em BH. O nosso querido irmão conhecido carinhosamente por irmão Chico. Ele está internado na UTI e precisa das nossas orações, da intercessão da igreja, para que possa ter a saúde restaurada. Portanto, peço aos irmãos, por favor, que orem pelo nosso querido irmão, tá bom? Nosso irmão conhecido, o irmão Francisco, conhecido carinhosamente como Chico, lá do bairro Esplanada, lá em BH, região metropolitana de Belo Horizonte. Muito bem, 6 horas 32 minutos. Vou pedir o nosso irmão Fábio Sena colocar na tela, por favor, o texto lido nessa manhã. Lucas 8:48, enquanto ele coloca, já rapidinho, né? Mandar um abraço aqui para nossa irmã Silvia, lá de Massachusetts, que está no Brasil visitando a sua família. Também ao seu irmão Fernando, a sua esposa Ju. E também o irmão, né? Não, a irmã aqui da Silvia e do Fernando, a irmã Vânia Ângelo. Tá bom? Grande abraço a vocês, essa família, que eu tive a alegria de conhecê-los pessoalmente. Muito bem. Agora sim, Fábio. Isso, obrigado, querido. O texto sagrado está aí. Lucas, capítulo 8, versículo 48, que diz: E ele lhe disse, quem disse? Jesus disse. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Bom, esse é o texto que nós vamos exercitar nessa manhã, que o pastor Fábio Jamil trouxe, e os demais pastores estarão exercitando, estarão trabalhando nesse texto aqui nessa manhã, que fala de uma mulher que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia constante, né? Essa hemorragia há 12 anos vinha trazendo para ela decepção, tristeza, angústia. Tanto é que o Senhor falou assim: vai em paz. Essa mulher não tinha paz,
né? Ela não podia estar em sociedade, ela não podia estar numa festa de aniversário, ela não podia estar no templo, ela não podia sair à rua, que as pessoas se afastavam dela, porque naquela época, uma mulher que tinha o fluxo de sangue fora do normal, ela era considerada impura. Então, tudo que ela tocava tornava-se impuro por 7 dias. E aí as pessoas se afastavam dela. Mas imagina um incômodo. Imagina um incômodo. Quando você está gripado, você vai trabalhar, você está dentro do ônibus, não é incômodo? Você toda hora espirrando, né? O nariz escorrendo, passando ali um lenço. Não é incômodo? Imagine uma mulher há 12 anos sofrendo de uma hemorragia o tempo todo o tempo, semana por semana, mês a mês, ano a ano. Imagine 12 anos. Imagine o sofrimento dessa mulher, não é verdade? Agora, isso fazia, pastor Jamil, quase que ela excluída da sociedade, né? Ela não tinha, até mesmo a família dela não convivia com ela, né? Bom, só que ela teve esse encontro com o Senhor Jesus. Isso mudou, isso fez toda a diferença na vida daquela mulher. Mas hoje em dia, será que nós também temos pessoas semelhantes, que vivem semelhante a essa mulher? Por exemplo, pessoas aflitas, desesperadas, envergonhadas, pessoas sem esperança, sem forças para lutar, perdendo vida, porque perder sangue é perder vida. Será que hoje em dia nós também temos essas pessoas assim, com esse comportamento? E temos que tomar essa atitude dessa mulher como exemplo de ir até o Senhor, de quebrar barreiras, vencer dificuldades, porque o fato dela ir até Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher dali para frente. Paz, senhor pastor Fábio Jamil. Pai do senhor Kleber, pai do senhor os irmãos, os ouvintes, fez toda a diferença, né, Kleber? E eu quero chamar mais uma vez aqui a atenção que ela só foi até Jesus porque ela ouviu falar de Jesus. Sim, perfeito. Então é importante aqui despertar a igreja para essa grande função de testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós vamos ter um evento agora, em novembro, um evento mundial, onde nós vamos proclamar o evangelho para o mundo inteiro. Então é a oportunidade de nós estarmos falando desse Senhor. E a palavra diz assim, em Romanos 10, como eles crerão se não tem quem pregue? Como eles crerão se eles não sabem quem é? Então, a importância da mensagem do Ide de Jesus para que se anuncie o Evangelho. Jesus, ele não quer que simplesmente nós venhamos ter uma experiência com ele e venhamos ir embora. Aquela mulher, ela foi ali até com medo, temendo ao povo, tocou em Jesus por trás e estava ali ficando quietinha, né? Eu tô curada já. Ela pensou que podia ocultar isso do Senhor. Podia. Aí o Senhor, o Evangelho de Marcos, quando fala dessa passagem, ele fala, Jesus ele disse assim, quem é que me tocou? Ele perguntou para a multidão, quem é que me tocou? Em Marcos capítulo 5, versículo 30. E ele olhava ao redor, parou e queria saber quem tinha tocado nele. Porque o Senhor quer que nós venhamos dar o nosso testemunho daquilo que ele fez na nossa vida. Porque a pergunta de Jesus, a quem é que me tocou? Será que ele não sabia quem tinha tocado nele? Pela fé, ela atraiu a atenção do Senhor. Pela fé. Pela fé. Ela foi movida pela fé. Isso atraiu a atenção do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela foi movida pela fé. Aí que está o grande detalhe, aproveitar esse gancho que o senhor colocou aqui agora. Como é que essa mulher, ela sabia, ela tinha essa informação de que se ela tocasse, porque ela falou assim, se tão somente tocar, eu serei curada. Então ela tinha essa certeza, essa convicção. Mas quem falou isso para ela? Aonde ela leu isso? Eu peço para você que está em casa, abrir a Bíblia em Malaquias 4:2, que diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e aqui está Jeová Rafá,
Jeová Rafá é cura, o Deus que cura, o Deus que traz salvação, soteria. Trará debaixo das suas, a palavra aqui é canaf. Canaf, orla ou borda, em hebraico é canaf. Canaf é asa, debaixo das suas asas. Então, quando ela sabia disso, e quando falaram, o Messias está passando, então ela pensou, se ele realmente for o Messias, como diz a palavra, quando eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Então vamos mais um pouquinho além, em Zacarias, capítulo 8, verso 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que os homens de todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está contigo. Então ela sabia disso, ela tinha essa informação, de que se ele fosse o Messias, assim que ela tocasse nas asas do Senhor, ou na orla, que é asa, e depois a gente vai entrar nesse detalhe também, ela seria curada, porque a palavra, ela sustenta isso. Então ela toca ali no profético. E quando você toca no profético, meu Deus, não tem como Deus não agir na sua vida, pastor Fábio Jamil. Muito bom. Isso é maravilhoso isso, né? E o interessante foi que ela pôde dar um testemunho ali para toda a multidão que ali estava, para a igreja também, que estava ali presente, né? Os discípulos, sim, que até mesmo por um momento quiseram até atrapalhar aquela experiência, né? Ah, Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, você está querendo saber quem é que te tocou, mas o Senhor sabia que a virtude dele, né? É importante dizer aqui, a virtude de Jesus. O que é virtude? Virtude é aquilo que uma pessoa tem de melhor. Então Jesus deu para aquela mulher o que ele tem de melhor. Glória a Jesus. A salvação, a cura, a libertação, o Espírito Santo. Então a virtude de Jesus nos alcançou. Não foi simplesmente uma cura, uma experiência, mas a grande virtude de Deus salvou. É a salvação. A tua fé te salvou. Pastor Moisés também conosco aqui, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Em Mateus capítulo 14, verso 36, diz assim: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar, de novo, canaf, na orla da sua veste. E todos os que tocavam em canaf, ou seja, na orla, ficavam curados. Ou seja, era o poder do Senhor, porque ali a orla, as asas do Senhor tipificavam, simbolizavam a palavra de Deus, porque na orla estavam todos os nomes de Deus: Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, que fala de paz, cura, Jeová, isso, fala de salvação, de o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Deus que tudo pode, todo poderoso. Então representava a palavra de Deus. E quando eles faziam uso da palavra, eram curados. Mas o detalhe é que tinham que se aproximar de Jesus para que pudessem ter acesso, para que pudessem tocar na palavra, né? Porque ali estava a palavra, Velho e Novo Testamento ali. Então, quando nos aproximamos do Senhor, e aquela mulher teve que se aproximar, e a Bíblia diz que todos que se aproximavam eram curados, como nessa manhã. Todos que se aproximam do Senhor nessa manhã também terão bênçãos do Senhor. O importante é se aproximar do Senhor. Paz, Senhor, pastor. Pastor Kleber, mais uma vez, para seus irmãos, nossos ouvintes. Exatamente, Kleber, uma questão que você falou, né? Tocou no profético, né? Ela tinha um conhecimento, vamos dizer, histórico. Isso. Que a lei falava, mas ela agora que sentiu o profético. Então, esse é o detalhe, né? A bênção da cura dela, não só a cura, mas a salvação, que era o mais importante, foi quando ela alcançou o profético. Nós lembramos o cego, Bartimeu. Olha o grande detalhe. Ele conhecia o histórico. Filho de Davi. Ele sabia que o Messias viria da raiz de Davi. Agora, quando ele ouviu, né? Apesar de cego, mas ele ouvia muito bem. Quando ele ouviu uma multidão, perguntou: o que está acontecendo? Aí falaram: Jesus Nazaré está passando. Aí ele gritou o profético: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí fez toda a diferença. Foi a diferença. E o detalhe dessa mulher, se nós pegarmos, olha que coisa maravilhosa, lá no livro de Jó, 42, verso 5. Em algumas traduções, né? Mas assim,
eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, né? Jó 42, verso 5. Então a mulher ouvia falar, agora quando ela sentiu o profético, agora os meus olhos te veem. Aí foi onde veio a salvação, né? Exatamente. Minha filha, tem bom ânimo. É porque ela não tinha paz, aí ele fala assim, vai em paz. Vai em paz. Porque a tua fé te salvou. Exatamente, Ele 12 anos, né? Isso, ele não só curou para essa vida, mas para a vida eterna. Vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso realmente é muito, muito interessante. Pastor Gedaí Ferreira também conosco nessa manhã. Pastor, quando essa mulher, Jesus está indo para casa de Jairo, né? A história é assim, isso. Jesus está indo para casa de Jairo. Aí, nesse intervalo, essa mulher, ela se aproxima do Senhor. E ela fica sabendo que o Messias está passando, então ela vai lá para receber a sua bênção. Então, Jesus, ele para atender aquela mulher. E o texto diz assim, uma certa mulher, alguém, ali no começo da história. Mas no final, quando ela toca nas vestes do Senhor, quando ela recebe a cura, quando há um diálogo dela com o Senhor, o texto diz assim, então Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Agora ela sai daquela situação como filha. E a palavra filha, eu estava observando aqui na minha Bíblia, aqui no hebraico, agora ela sai como uma descendente aceitável por Deus. Quando você toca no filho, agora você passa a ser cordeiro. Adoção. Olha que coisa gloriosa. É viver essa experiência, né? Pai do Senhor Cléber, Pai do Senhor, os pastores da bancada e os irmãos que participam conosco nessa madrugada. Na verdade, você vive a experiência de ter vida, de poder desfrutar de uma plenitude e de uma experiência única, que não apenas, como o pastor Jamil falou na mensagem, não apenas cura o físico, mas essa operação deu a ela esse sinal, essa experiência, esse toque glorioso, mudou a vida dela, não apenas para esta vida, mas deu a ela agora direito de ser filha de Deus, co-herdeira em Cristo Jesus. Glória a Deus. Veja bem que coisa gloriosa o que Deus pode fazer na vida do homem. Para muitos era apenas um toque. Para alguns nesta manhã pode ser uma simples madrugada, mas para nós é o poder de Deus na nossa vida, é a virtude do Espírito Santo, é o direito de ser co-herdeiro em Cristo Jesus, né? E não, só lembrando, o senhor me fez lembrar de um sonho que chegou pra gente hoje pela manhã. Eu ia comentar sobre esse sonho no início, mas acho que veio a calhar contar aqui agora. O senhor mostrou que nessa manhã, diante de cada comentário de cada pastor sobre esse texto trazido, era como se fosse um quebra-cabeça, e o que cada pastor falava ia sendo colocado como se fosse um quadro, e as peças iam se encaixando, e quando a gente terminava aqui o pós-madrugada hoje, no sonho, formava um grande quadro, e aquele quadro eram pessoas sorrindo, pessoas felizes, pessoas curadas e pessoas aos pés do Senhor. Então, finalizava, esse é o sonho que chegou pra gente. Glória a Jesus. É muito interessante porque a história começa sem nenhuma dessas qualidades que você colocou aí, né? Pelo contrário, a história começa falando de dois personagens, né? De Jairo, desesperado, e dessa mulher também que precisava de um milagre, né? Em Marcos, o Evangelho de Marcos, dá um detalhe interessante, que não apenas ela gastava tudo que ela possuía, como também de nada resolvia, indo a pior. Então, quer dizer, cada vez que o tempo passava, ela estava piorando. Ela estava indo cada vez pior. E às vezes há situações na nossa vida que a gente busca um lado, busca de outro, e a gente acha que vai encontrar solução e só vê as coisas piorando. É interessante que são os dois cenários. Jairo também viu isso.
enfermo, depois ia ver alguém falando, olha, não incomodes mais o mestre porque tua filha já está morta. Então são cenários que às vezes para nós só vai piorando. Mas Deus tem um milagre na nossa vida. Aquilo que homem nenhum pode fazer, Ele pode fazer. Às vezes a gente acha que tá demorando, né? Porque no caso dela, 12 anos sofrendo. Eu sempre digo, né? 12 segundos, 12 minutos, nem 12 dias. São 12 anos. Você já falou aí, Kleber. O desejo dela de se encontrar com Jesus, de tocar na orla das suas vestes, impulsionou aquela mulher a não ter medo nem da morte. Sabia? Porque ela estava em meio à multidão. Uhum. Você disse aí, o que dizia a lei? Se tocasse, ficaria impuro. Se ela esbarrasse alguém, ela podia ser apedrejada. Perfeitamente. Esse era o risco. Apedrejada. Se alguém descobre ali, mas ela disse assim, eu preciso tocar. Definida, estava definida. Eu quero tocar. E não, mas e se alguém pegar? Não interessa, eu quero, eu preciso tocar. Esse é o sentimento daquele que deseja o Senhor Jesus. E muitas pessoas... É maior do que a nossa própria vida. É maior do que tudo. Tocar em Jesus não se compara a nada. E muitas pessoas podem tocar no Senhor nessa manhã. Agora, se quiser. Eu posso ser um pouco mais audacioso, Cleber, dizer assim, não podem, devem. Devem. Porque Ele está presente. Aleluia. Porque Ele quer visitar e Ele não mudou, Kleber. Não mudou. O mesmo Jesus que saiu virtude, olha, Ele tem derramado virtude Aleluia. Sobre a sua igreja, sobre aqueles que o buscam de forma abundante. De forma abundante. Glória a Deus. Interessante, Kleber, que a operação de Deus na vida do homem é algo tão poderoso que ela rompeu com uma tradição milenar, podemos dizer. Aquilo estava registrado em Levítico. Sim. Quantos anos já tinha sido escrito? Há mais de 2.500 anos. Era, acho que coisa de 1000 anos. Então, o poder de Deus, ele rompe tradições que estão enraizadas há centenas de anos na vida do homem. Glória a Deus. Bom, concluindo o pensamento, pastor. Não, é isso mesmo. O que você falou, ela estava debaixo, só concluindo, Kleber, de uma sentença, de um juízo. E o toque em Jesus trouxe a ela uma bênção de graça. Glória a Deus. Ela ficou livre daquela lei, daquela sentença de exclusão. E quantas pessoas estão vivendo assim, à margem da sociedade, subjugadas até pelas leis desta vida aqui. E quantos o Senhor tem transformado a vida? Quantos o Senhor tem modificado? Né? Verdade. E Deus quer fazer nessa manhã. Glória a Deus. Bom, quando nós temos acesso à salvação, ao Senhor, nós temos cura, libertação, né, pela fé. Então, basta tão somente que nos aproximemos do Senhor e quando você toca no Senhor, ou seja, na sua palavra, olha, a palavra do Senhor diz aqui, eu li no Evangelho de Mateus, ele curava todos que se aproximavam dele. Todos. Não diz que era talvez um ou outro. Todos que se aproximavam do Senhor. É impossível você, nessa manhã, você que está precisando de uma bênção, você que está vivendo já aflita, quantos anos já? Aflito, precisando tomar uma decisão, faça como essa mulher. Se aproxime do Senhor nessa manhã. Toca pela fé. Olha, não se importe com a multidão, não se importe com falar de você, não se importe com isso. Vá até o Senhor. Deixa eu chamar aqui o pastor Eduardo Míquel. Sabe por quê, pastor? Eu escrevi aqui, quando o Senhor fala assim, filha, vá em paz. A palavra em paz aqui no grego é zoe. Paz é vida, vida eterna. Então o Senhor estava ali curando aquela mulher, mas estava também preocupado com a salvação dela. Por isso ele falou, vá em paz, a tua fé te salvou. E a palavra fé te salvou aqui a tua fé te resgatou, a tua fé te poupou de sofrer, a tua fé livrou de uma penalidade maior. E é isso que o Senhor tem para nós, nos livrar de algo que nunca aconteceu, jamais acontecerá de novo, que fala no que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, que é o juízo que vai vir sobre este mundo. E o Senhor quer nos poupar disso.
desse sofrimento. E como é que nós podemos, além, claro, da sua cura física aqui nessa terra, mas o mais importante para o senhor é a nossa salvação. Para o senhor, pastor Eduardo Míquel. Para o senhor Kleber, é interessante você ter feito essa colocação aí, porque há poucos minutos você falou bem assim, é importante que a pessoa se aproxime por fé, né? E aí a pergunta que a gente pode fazer dentro dessa afirmativa sua é: que fé é essa? Que fé é essa que leva o homem a se aproximar de Deus e Deus respondê-lo, né? Porque muitos são os pedidos, muitos são os clamores. Agora, Deus tem ouvido um clamor que é feito por fé. E aí, quando a gente fala, pergunta, né, que fé é essa? Tem aquele texto na palavra, acho que está em Mateus, que Jesus fala bem assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, né? Que fé, aí tem outra pergunta: que fé é essa que Jesus espera encontrar nos seus escolhidos, né? Nos seus chamados? Então, assim, a fé que moveu essa mulher aqui, quando fala: filha, a tua fé te salvou. A fé que uniu ela a Jesus é uma fé salvadora. É uma fé que ela é originada na obra redentora. Ela não está limitada às razões, aos pensamentos, ao conhecimento do homem. É algo que vem de Deus para esta mulher, para o homem, né? No caso aqui, era o elemento de ligação dela com Deus. Quando ela, né, vocês comentaram, não vou ser aqui redundante, mas só lembrando, quando ela, peraí, se eu somente tocá-lo nele, o que estava operando nela ali? A fé redentora. A fé que vem do alto, a fé que vem de Deus. Isso move o homem. Isso faz com que o homem vença uma barreira, vença a multidão que está em volta ali. Isso leva o homem a dizer bem assim: não, se eu for até Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que pode me restaurar, né? Hoje, trazendo para nós assim, ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que está assentado à destra de Deus Pai. Não, se nós formos a ele, aleluia, essa fé nos leva a ele, e essa fé estabelece uma comunhão, uma relação do homem para com Deus. Então, só aproveitando a sua fala sobre esse assunto da fé aí, o pastor Jamil falou também sobre, lá em Levíticos, né? Eu achei interessante porque ali em Levítico falava de todas as restrições que o impuro, que havia sobre o impuro, sim, né? Vários detalhes, vários aspectos. Aqui, nós olhando assim pela lei, aquela mulher era uma mulher impura. Sim. Teoricamente, ela nem deveria estar ali. Primeira coisa, a fé rompeu a tradição, né? A fé levou ela. Segundo, quando ela toca naquele que lá em Apocalipse, acho que 3, não sei, fala assim: assim diz aquele que é santo. Então ali havia um encontro do santo e do impuro, né? Normalmente, quando nós vemos essa relação, vamos falar assim, de uma forma prática, né? Você pega um menino com a mão toda suja de lama e vê um lençol branco, o que você imagina? Aquele menino vai sujar, né? Aquela criança vai sujar aquele pano branco ali. Então a gente sempre faz essa associação, né? Não é o pano branco que vai limpar a mãozinha dele, é a mãozinha dele que vai sujar o pano branco. Então, só de uma forma prática. Aqui, teoricamente, aquela mulher, se fosse outra pessoa, ela contaminaria a outra pessoa. Sim. Só que isso não aconteceu. Ela tocou naquele que é santo, santo, santo. Glória a Deus. Ela tocou naquele que tem a capacidade e o poder de absorver a impureza do coração e transformar a pessoa em santificada, né? E foi o que aconteceu. Quando ela toca em Jesus, a impureza da lei que havia pelo estado dela, Jesus absorve aquilo ali
E aí sim, a impureza sai, né? Glória a Deus. A enfermidade deixa ela, né? Ou seja, o impuro, ele toca no que é santo e ele é santificado. E não o santo se contamina, é o contrário. O impuro, ele é santificado. O impuro ali não tem poder sobre aquele que é santo, 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 né? Glória a Deus. Então, eu só queria trazer esse aspecto. Kleber, eu estou com 2 participações que posso ler. Claro. O pastor Tiago, lá da Serra, ele diz assim: o homem sem um encontro genuíno com o Senhor, ele perde vida, ele fica distante da vida. Ao passo que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há pecado atribuído àquela mulher, mas todos pecamos e fomos destituídos da glória. Ou seja, nós somos como ela, né? Todos pecamos. A ação dela foi um grito de socorro da alma. E Deus, como conhecedor da alma, deu a ela uma oportunidade, né? Filha, né? A tua fé te salvou. Vai em paz, né? Então, a oportunidade que ela teve foi através da fé que operou na vida dela. Que fé? A fé que ela cultivou desde criancinha, né? Que ela leu. Não, uma fé genuína, uma fé que veio de Deus para a vida dela. Uma outra participação aqui do irmão Evandro, obreiro lá de Maria Ortiz, diz assim: os recursos desta vida não são suficientes para alcançarmos uma condição saudável diante de Deus. Podemos gastar tudo, entregar tudo desta vida para ter uma vida melhor e não vamos alcançá-la. Mal sabe o homem que a enfermidade é da alma, que vai perdendo pouco a pouco, trazendo a morte espiritual. E ele fala: a cura da alma é gratuita e ele está pronto a abençoar. Basta vencer as barreiras, as multidões e andar em fé e ir ao encontro do Senhor Jesus, porque ele pode restaurar a sua vida. Amém. O pastor Humberto Ferreira disse: Kleber, é interessante que no culto de ontem, culto de quinta-feira, culto de oração, o Senhor nos deu também essa palavra. O Senhor disse: eu quero operar uma bênção, mas os irmãos têm que tocar em Jesus. Ou seja, você tem que ter o toque, você tem que ir até o Senhor, tem que exercer a fé, né? Essa fé vem de Deus, vem, mas você tem que exercer. A fé vem, mas se você não tiver uma ação, né, vai ser... pois não, pastor. Interessante o pastor Humberto falar isso. Aí eu lembrei aqui agora, que, né, lá na nossa igreja também o Senhor deu um dom que os irmãos tinham que ir até o Senhor. Tinham que ir lá no altar, buscar o Senhor, porque o Senhor estava presente, mas era necessário que alguns levantassem, tomassem uma posição e fosse lá. Foi o que essa mulher fez, né? Isso. Ela fez, o cego fez, né? Tomou uma posição. Como o pastor próprio Humberto diz, tem que ter fé, atitude. A mulher sirofenícia, eu lembrei aqui agora. Isso. Né? É uma das perguntas da escola bíblica dessa semana, né? Isso. Da maneira que o Senhor nos quer. Exatamente. De pé, isso. Buscando ao Senhor, né? Na presença dele. Essa é a posição do servo de Deus. E o detalhe, usando uma frase que a gente tem usado muito nesse mês, nós não podemos perder a oportunidade. E ela não perdeu, porque ali, se ela perdesse aquela oportunidade, ela talvez... Jesus estava passando, Estava né? passando. A oportunidade é agora, única. Não vai deixar para amanhã, né? Eu tô falando isso para você que está nos ouvindo. A oportunidade é agora, né? O Senhor está aqui, está falando com você. Aproveite essa oportunidade. Toque no Senhor agora pela fé onde você está. Aí no hospital, aí na roça, aí na sua casa, dentro do ônibus, do metrô, do táxi, enfim, do Uber. Toque no Senhor. Se você precisa de uma bênção do Senhor, se você não tem paz, se você está sofrendo de uma enfermidade, se algum parente seu, não é verdade? Olha, se você precisa de salvação, de fé, toca no Senhor. A oportunidade é agora. Não perca essa oportunidade. Toque no Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha, a irmã Silvia, lá de Roma, na Itália, ela disse assim: Kleber, que palavra maravilhosa. Ontem eu estava meditando em Números 15, 37 e não consegui entender nada sobre as bordas, a orla, mas agora eu entendi tudo que vocês falaram. Asas no original, né? Isso mesmo, a palavra é canaf. Canaf quer dizer
asa. Até separei um versículo aqui, Salmos 91, verso 4, assim: Ele quem? O Senhor te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, ou seja, debaixo da sua palavra, estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, vai te proteger. Vai. Eu lembrei que também de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, quando ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar uma galinha junto dos teus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Então, chega de sofrimento. Eu quero convidar você nessa manhã a estar debaixo das asas do Senhor, a tocar na orla do Senhor, porque vai sair poder, vai sair virtude. Porque eu tô falando? Não é por isso. É porque Ele é fiel. O todo poder está nas mãos do Senhor, na sua palavra. Então faça uso disso. Sai dessa zona de inércia, dessa zona de conforto e toca no Senhor nessa manhã. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. São 7h21, 7h21. Lembrando que hoje, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, dará início o nosso seminário lá no Manaim, Domingos Martins, a partir das 10 horas da manhã. Seminário para grupos de louvor, instrumentistas, e será uma bênção como sempre, que você vai poder ouvir, participar, ver também pelo YouTube ou ouvir pela Rádio Manaim. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Deixa eu agradecer aqui ao pastor Fábio Jamil, o pastor Moisés Brasil, também ao pastor Eduardo Míquio e o pastor Gedaí Ferreira. Eu vou pedir o pastor Gedaí Ferreira, está orando, e colocar mais um nome na relação, pastor. O seu Sebastião, ele tem 92 anos, está internado, vai ter que amputar um dedo, né? Provavelmente deve ser diabetes, provavelmente. Mas só dá uma bênção na vida dele, lá de Minas Gerais, tá bom? Lá de Cerecita, Minas Gerais, seu Sebastião. Vamos orar por ele aqui. E também pelos demais irmãos que estão aniversariando, irmãos que precisam de uma bênção do Senhor nessa manhã, irmãos que estão aflitos, irmãos que estão precisando de uma intervenção da parte do Senhor na sua vida, e para que tenha a saúde restaurada, o lar restaurado, enfim, a paz possa reinar. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós levantamos a Ti, ó Deus, uma intercessão, um clamor. Ó Deus, tem misericórdia. Pois existem irmãos que estão precisando muitíssimo de Ti nesta hora. Amém. O seu Sebastião, a Vânia, Senhor, ali do bairro República. Senhor, também a Cléria e tantos outros que precisam de Ti. Que talvez nós aqui não sabemos nem o nome, mas Tu os conheces profundamente, Senhor. Pois Tu és o bom pastor. Amém. E como bom pastor que Tu és, Tu não esqueces de nenhuma ovelha Tua. O que te pedimos é que essa virtude que foi pregada e que nesta manhã nós estudamos, essa mesma virtude que curou a mulher do fluxo de sangue, esse Jesus não mudou. Tu és o mesmo, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha operar Amém. poderosamente. Senhor, que essa virtude possa alcançar também a vida da Rebeca, Senhor. Amém. Ó Deus, essa criança que está na UTI. Contigo está todo o poder. Há poder no sangue de Jesus para curar, para libertar. Opera profundamente, Senhor, também nesse dia, os irmãos, aqueles que estão se deslocando, Senhor, para o Manaim, para o seminário, dê livramento nas estradas, abençoa este final de semana. Nós assim oramos, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém.